do livro Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca. Lei do Auxílio. Gosto de falar de Cristo, porque foi um homem de perfeita autorrealização. Entretanto, ele não foi o único Filho de Deus, nem afirmou que o fosse. Em vez disso, ensinou claramente que todos aqueles que cumprem a vontade do Senhor tornam-se assim, como ele, um com Deus. Acaso não foi a missão de Jesus na terra lembrar aos homens que Deus é o Pai Celestial de todos e mostrar-lhes o caminho de volta para Ele? Yogananda. Yogananda foi um líder espiritual nascido na Índia. Devotou sua vida a ajudar as pessoas de todas as raças e credos a compreender e expressar mais plenamente a nobreza e a autêntica divindade do espírito humano. Embora não pertencesse formalmente a nenhum grupo cristão, tinha profunda admiração por Jesus e seus ensinamentos. Nas palavras que abrem esse texto, Yogananda consegue captar a essência da mensagem do Cristo, a qual poderia ser sintetizada em 2 pontos de máxima importância. Primeiro, que Deus é o Pai Celestial de todos. Segundo, que o caminho para encontrá-lo é fazer a sua vontade. Tocar Jesus e ser consequentemente por ele tocado depende da realização em cada um de nós dessa sublime mensagem. Cristo afirmou que era o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, nós precisamos andar por esse caminho e não simplesmente permanecer olhando para ele. Não adianta dizermos que as palavras de Jesus são maravilhosas se não as empregarmos em nossa vida. Ninguém chega a determinado lugar se apenas permanecer admirando a estrada que o leva àquele destino. Precisamos caminhar com Jesus na estrada que ele nos mostrou. E esta estrada se chama fraternidade. Porque tendo Jesus nos apresentado Deus como o Pai Celestial de todos, chegamos à conclusão imediata de que todos somos irmãos uns dos outros, independentemente de raça, credo ou religião. Aqui está um dos eixos centrais da mensagem cristã. Seguir Jesus implica para nós o esforço de viver fraternalmente e em paz com as pessoas, a despeito das nossas diferenças religiosas, sociais, políticas e raciais. Deus não vê a cor da nossa pele, não julga de acordo com a religião que professamos, não dá importância ao país em que nascemos, pois para Ele, a única religião verdadeira é o amor. A raça existente é a humana e o país verdadeiro é a terra. Todas as vezes, porém, em que assumirmos posturas não fraternas, isto é, atitudes que provocam a guerra, a discórdia, a divisão, a violência física ou emocional e o preconceito, teremos saído da estrada da fraternidade e, por consequência, teremos nos distanciado de Deus. No momento em que desprezamos a fraternidade, plantamos muitos dos espinhos que hoje surgem em nossa vida em forma de problemas dos mais variados.
A fraternidade não é apenas um lembrete que Jesus deixou, é uma lei espiritual que rege a nossa vida, pois visa a estabelecer o equilíbrio das relações humanas. Quando deixamos de ser fraternos, isto é, deixamos de tratar o próximo como nosso irmão, estamos mergulhando em zonas de desequilíbrio, e os problemas que fatalmente surgirão em nossa vida funcionam como mecanismos de alerta para que regressemos o quanto antes ao caminho da fraternidade. E neste mesmo caminho, o exercício do perdão, da tolerância e da caridade são práticas de amparo a nós mesmos. Quando o homem não vive fraternalmente com seus irmãos, inclusive consigo mesmo, ele se distancia de Deus. E, quando o filho se perde do pai, torna-se inseguro e ansioso. Ao surgir o menor problema, ele se vê sem forças para vencer, não sabe que caminho tomar, sente grande vazio interior, torna-se frágil e medroso. Não estaria aí a explicação para tantos problemas de saúde que nos afetam hoje em dia? Para tantos casos de depressão, síndrome do pânico, infartos e neoplasias? Grande parte destas doenças está na consciência de culpa que trazemos por termos vivido distantes das leis do amor e da fraternidade. Quando nossa consciência cai em culpa, ocorre em nós uma disfunção vibratória que, permanecendo ao longo do tempo, prejudica sensivelmente as nossas células, dando origem a muitas enfermidades. Esta disfunção vibratória, causada pela consciência de culpa, pode também atingir a nossa saúde financeira. A nossa energia mental é a responsável pela mobilização dos recursos necessários à concretização de nossos projetos no mundo material. Ora, se a nossa mente está turvada pela consciência de que agiu mal em relação ao próximo, muitas vezes, surrupiando-lhe uma oportunidade de progresso na vida, causamos-lhe prejuízos financeiros e morais. A nossa força mental se enfraquecerá de tal forma que a prosperidade se ausentará de nós. Em todos esses estados de angústia física e espiritual, o homem, então, procura desesperadamente por Deus. Grita, chora, reclama e, por fim, ajoelha-se clamando por socorro. Mas Deus não fica sensibilizado apenas com nossas lágrimas. A lei divina, expressando a vontade do Pai, avalia se estamos apenas chorando ou se já esboçamos sinais de arrependimento por termos vivido distantes da sua vontade. Jesus nos mostrou o caminho de volta ao Pai. Yogananda observou que Jesus era um homem autorrealizado, porque fazia a vontade de Deus. Na prece do Pai Nosso, oramos para que seja feita a vontade de Deus, mas na prática, queremos que Deus faça a nossa vontade. E muitas vezes essa vontade não tem nada a ver com a vontade do Pai. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Já nos fizemos esta pergunta? Se me fosse possível resumir, eu diria que a vontade de Deus é que sejamos pessoas amorosas. Deus nos ama e oferece este amor diariamente por nós. Sentindo-nos amados, nós também devemos nos amar,
e, consequentemente, manifestar esse amor àqueles que cruzam o nosso caminho. Que na relação que tivermos conosco mesmos e com o universo à nossa volta, o amor esteja impregnado nossas atitudes. Isto é, estar com Deus, viver em Deus, unir-se a Deus. Fora disso, estaremos andando à margem do caminho, colhendo espinhos em nossos próprios passos. Pois, segundo o apóstolo Paulo, o amor é o cumprimento perfeito da lei. E se hoje os espinhos do desamor estiverem nos envolvendo na forma dos mais variados problemas, precisamos acreditar que tudo isso pode ser mudado. E aí está outro aspecto central da mensagem de Jesus. O destino não é imodificável. O apóstolo Pedro afirmou que o amor cobre uma multidão de pecados, querendo com isso dizer que o amor dissolve a nossa consciência de culpa por meio do bem que formos capazes de realizar. Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, explicou formidavelmente este fenômeno. Diz ele: a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo, melhorado e mais nobre amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Quando estivermos perdidos, desnorteados, sem saber que rumo tomar na vida, o que fazer diante de uma situação difícil, sigamos a orientação espiritual que acabamos de receber, tendo o pensamento claro e correto e praticando o bem incansavelmente. Somente assim, a lei do auxílio virá em nosso socorro, pois o amor de Deus terá encontrado espaço em nosso coração. Que lindo, hein? Precisamos mesmo procurar sair de nós mesmos e ver que existem muitas coisas, que existem muitas pessoas precisando, que todos nós somos irmãos, não somente temos os nossos irmãos de sangue, né? Então, estamos vivendo um período difícil, um período conturbado, e devemos então aproveitar esses momentos, fazer uma reflexão e ver o que eu gostaria de receber, porque aquilo que eu quero para mim é o que eu devo fazer para os outros também. Então vamos encerrar com uma prece. Mestre Jesus, fazendo um balanço de minha vida, ainda me vejo, Senhor, vivendo como se as pessoas que não são de minha família não fossem de fato meus irmãos em Deus. Por vezes, nem mesmo com pessoas da família eu consigo ter esta visão. Sinto-me como um cego ao não ver os laços espirituais que unem todos os seus filhos. Quantas vezes eu me julguei seu filho único? Quantas vezes eu pensei apenas em meus próprios interesses, machucando outras pessoas com minhas atitudes exclusivistas? Todo esse desamor se refletiu na saúde abalada do corpo, nos recursos financeiros escassos
e nos relacionamentos pobres de ternura, afeto e carinho. Hoje, porém, compreendi que tudo isso é a expressão dos espinhos que eu mesmo plantei. Ao não considerar o próximo como o melhor investimento da minha vida. Auxilie-me a compreender, querido amigo, que a revolta não me ajuda, o desespero não me ampara e o egoísmo só me afundará em problemas ainda maiores. Eu preciso salvar a embarcação da minha vida e hoje compreendi que somente amando eu poderei modificar o meu destino. Conceda-me, Jesus, portanto, a oportunidade de servir. Servir todos os dias e todas as horas, assim como você nos vem servindo até os dias de hoje, amando-nos profundamente. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.